Estende suas mãos para cá. Senhor, mais uma vez, ó Pai, entrego nas tuas mãos o teu filho, Senhor. Eu sei, ó Pai, que a mensagem já foi revelada ao coração do teu servo. Que o Senhor venha preparar, ó Pai, o nosso coração para receber esta palavra revelada. Que o Senhor venha usar, ó Pai, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor Paulo. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Meu Deus, eu escutei até um misericórdia. Tá tão ruim assim? Geralmente eu falo assim: se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima. Mas só sobrou eu e o Roberto. Se contenta com o que tem aí do seu lado, viu? Uma alegria muito grande estar aqui de novo nesse segundo ano, revendo amigos, conhecendo irmãos. Revendo aqui o pastor Alexandre, amigo de longa data, meu irmãozão. A gente se fala quase todo dia pelo WhatsApp, né? E eu falei para ele que ele é especial para mim. Deus te abençoe. Mas se ele colocasse a foto que ele falou aqui, eu ia para o aeroporto, pegava o avião agora para ir para casa. Como o tempo foi bom comigo. Amigo, aquela foto eu estava parecendo gadareno. Você ri, né? A sua não deve ser diferente não, viu? Já tentou fazer uma comparação de 10 anos atrás? Ah, Jesus, ainda mais as irmãs que vieram para cá, né? No Brasil, a irmã parecia a bruxa. Veio para cá, ficou parecendo a Xuxa. Mistérios, milagres. Pastora Kézia, alegria revela, Deus abençoe a senhora. Pastor Paulo Anjos, eu falei para ele que aquela barba dele tem um mistério ali. Não pode ter ficado branca, só que isso é tinta, pode falar. Me dá a receita que eu quero usar na minha também, viu, pastor Paulo? A pastora Margarida é sua esposa? Quem é a pastora Margarida? Cadê? Ah, rapaz, ela é bonita. O senhor orou muito, né? Ela não orou nada. É brincadeira, brincadeira. Deus abençoe os irmãos. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler em 2 textos da Bíblia. O primeiro está no livro do Evangelho segundo escreveu São João. João capítulo de número 21. E depois vamos ler no início do livro da Revelação. Livro do Apocalipse. João capítulo 21. Versículo de número 22. João, capítulo de número 21, versículo 22, está escrito: Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que ele não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1 do Apocalipse, versículo de número 9. Deus está aqui. Está escrito: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido,
cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés semelhantes a um latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Apesar que tem gente que não me obedece nem se pagar, né? Isso, aperte a mão da criatura e dê um grito de glória a Deus daquele tamanho. Feche os olhos mais um minutinho. Senhor, a minha oração, ela soma-se à oração do pastor Paulo, e é uma oração de guerra, porque nós estamos aqui hoje em uma grande arena, e eu tenho certeza, Senhor, que os seus filhos não vieram aqui passar tempo, vieram aqui em busca de algo poderoso, vieram em busca de um milagre. Então, antes que eu comece a revelar os seus segredos, os seus oráculos, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem aqui de Quincy, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Pastor, nós temos hora para terminar? Até as 10? Eu acho que dá tempo. 10 para meia-noite, pode ser? É brincadeira. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para este lindo culto, e o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer falar com você profundamente. Antes de pregar, eu quero dar parabéns aqui ao Grupo Renascer. Parabéns pelos louvores, pela indumentária, pelas roupas, pelo lencinho todo colorido. Parece da Gucci, né? O desenho é Gucci, né? Lá no Brasil a gente só ouviu falar disso, e aqui é uma realidade para vocês. Parabéns a todas as senhoras, tá? Roberto, mude a música para mim. Eu li nessa noite 2 textos da Bíblia que nos últimos meses têm feito parte do meu dia a dia. Comecei a meditar, um dia desses fui tocado pelo Espírito, estava lendo sobre os últimos momentos de Jesus Cristo aqui na terra, e no capítulo 21 e 22 e o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos mexeram com a minha cabeça. Aqui no capítulo 21, Jesus está ressuscitado. Eu disse que Ele está o quê? Ele não está transformado, Ele não está glorificado, Ele está apenas ressuscitado. Ressuscitou num corpo que Ele tirou de dentro daquela tumba, um corpo tão jovial que os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram. Era o mesmo Cristo que havia caminhado com eles por 3 anos e meio, mas aconteceu algo, uma regeneração com aquele corpo, pastor Kaique, que mudou a história de todos aqueles que caminharam com Jesus. E faço questão de lembrar e dizer que a última estadia de Jesus com eles aqui na terra, Ele estava num corpo ressuscitado, um corpo de carne e osso, que tinha nele a ausência do sangue. Como pode um corpo ressuscitar sem sangue? O dele teve esse mistério. Por que não ressuscitou com sangue? Porque se Jesus resgatasse o sangue que Ele deixou no Calvário, não haveria perdão para os nossos pecados. Ele vai arrastar aquele corpo de carne e osso para o céu, mas Ele deixa aqui na terra o seu sangue, e o sangue dele ainda cobre todos os nossos pecados. Alguém aqui tem a marca do sangue nos umbrais da sua porta? Então não tenha medo do anjo da morte, porque se ele passar pelas suas portas e ver a marca do sangue, ele vai pular a sua vida, porque nós temos essa promessa de Deus. Então há um mistério nesse corpo,
Não sei se vai dar tempo de eu falar sobre isso durante a pregação, mas Jesus arrasta para o céu um corpo de carne e osso, sem sangue. No livro de Deuteronômio, a palavra vai nos dizer que o sangue é a alma do nosso corpo. Por isso algumas religiões, como os Testemunhos de Jeová, não permitem que os seus membros doem sangue, porque eles acreditam que quando uma pessoa doa sangue para outro, a alma da pessoa se mistura com a dela e ela deixa de ser uma pessoa normal e se torna um ser híbrido, um ser estranho ao céu, cultura deles. Porque o sangue era a alma do corpo, ou seja, é a vida do corpo. O que dá sustância ao corpo é o sangue. E aí Jesus ressuscita num corpo que não tem sangue, tem carne e osso, e a ausência do sangue no corpo de Jesus dá a ele uma habilidade que só nós crentes para acreditar mesmo, porque ele está num corpo de matéria, mas que atravessa a parede. O corpo tem matéria, mas ele come peixe depois de ressuscitado. E se ele comeu peixe, o peixe foi para o estômago dele, sim ou não? E quando ele atravessou a parede, o que aconteceu com esse peixe? Então são mistérios, né? Talvez por isso lá no Apocalipse tem um versículo que diz que bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Porque aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição terão um corpo como o de Jesus. Um corpo de carne e osso transformado, que dá para nós a habilidade de atravessar parede e comer peixe. E detalhe, comer sem engordar uma grama. Agora você resolveu dar glória a Deus, né? Mistérios, habilidades que os crentes deveriam voltar a estudar. Era isso que dava a gente força na nossa infância na igreja para continuar a caminhar com Jesus, né? Nós somos chamados de geração raiz, né? Hoje tem uma geração Nutella, né? Não sei se vocês conhecem essa linguagem aqui. É uma geração meio frufru, né? Uma geração que vem para a igreja, não aguenta ouvir uma pregação mais forte, né? Uma substância, uma palavra pesada, querem só louvores e passa o culto inteiro olhando o pregador, mascando essa desgraça desse chiclete. Eu vou fechar o olho, porque senão eu entrego a criatura, né? Essas pessoas, se conhecessem um pouquinho de leis, jamais fariam isso dentro de uma igreja. Você, se estiver na frente de um juiz de direito em qualquer país do mundo, se você mascar chiclete na frente do juiz, você pode ter a sua prisão decretada ou pode aumentar a sua pena, em desrespeito à autoridade que está ali. Ah, pastor, mas eu não estou em um tribunal. Mas você está na sala onde está o Rei dos Reis. Então, se você não respeita o Rei dos Reis, vai respeitar quem? Pastor, eu estou com vergonha, estou com chiclete na boca, o que eu faço agora? Engole? Porque se você tirar da boca, você vai querer colar na cadeira, no banco, e tudo isso foi comprado com dízimo, oferta, é tudo santo, consagrado ao Senhor. E engole essa porcaria, né? Mas vamos lá. Eu até me perdi o que eu estava pregando. Coisa de pregador velho, né? Mas voltando aqui aos primórdios, nesses versículos que eu li no capítulo 21, Jesus estava dando suas últimas palavras aos 11, porque o Iscariotes já havia se suicidado, e dando as suas últimas palavras aos 11, um dos discípulos, aquele que falava mais do que o homem da cobra, né, que é Pedro. Pedro é o discípulo que mais fala na Bíblia Sagrada, é o que mais erra, né? Porque quem fala muito, como diz meu avô, acaba dando bom dia a cavalo, né? Mas ele errava muito porque tentava acertar muito. E é Pedro que levantou no meio da conversa. Ó, Jesus está ensinando, pregando. Pedro falou: Senhor, Senhor. E Jesus falou: o que foi, Pedro? E esse aqui, ó, e apontou para João. Porque a Bíblia diz que João era o discípulo a quem Jesus amava. Pedro apontou o dedo para João e disse: Senhor, e desse aqui, o que será feito? Ó, que curioso. Cuida da sua vida, Pedro. Se eu sou Pedro, eu ia falar: Senhor, e de mim? O que vai acontecer comigo? Mas Pedro se preocupou com a vida do outro. Pedro olhou para Jesus: Senhor, Senhor. Pois não, Pedro. E desse aqui, o que vai ser? Jesus olhou para Pedro, mas deu um puxão de orelha nele. Jesus disse assim para ele: que importa a ti que esse viva até que me veja voltar? Ah, subiu um arrepio na coluna aqui. Vou falar de novo. Olha o que Jesus diz: Pedro, o que importa a ti que esse aqui viva até que me veja voltar?
No original, na tradução da Septuaginta, dos 70, diz assim: que importa que ele viva até que me veja voltar no meu reino, voltar com a minha glória. Jesus estava dizendo assim para Pedro: Pedro, vocês me viram ressuscitado em carne e osso, ele viverá para me ver voltar aqui transformado, num corpo glorificado, fora da atmosfera humana, fora do entendimento humano, numa visão transcendental. Quando Jesus fala isso para João, Jesus lança sobre ele uma unção que blinda João da morte, que blinda João de qualquer ataque físico. João é o único dos discípulos de Jesus que não foi martirizado, que não morreu de maneira violenta, que não morreu assassinado. E não é que não faltou gente para tentar isso. Tentaram matá-lo, tentaram destruí-lo, mas a morte estava proibida de tocar em João. João foi imortalizado em vida por causa de uma só coisa. Pergunte para mim: do que, pastor? Só fala se todo mundo perguntar. Havia sobre ele uma promessa. Quem tem uma promessa de Deus na vida está imortalizado, até que se cumpra na sua vida tudo aquilo que aquele que prometeu cumpra. Eu vou falar mais uma vez: se há alguém aqui nessa noite que está passando pelo vale da sombra e da morte, que está sendo perturbado, torturado, ameaçado, chantageado, extorquido, e pensou até em morrer ou se matar, ouça o que o Senhor me trouxe aqui para te dizer: fique em paz. Se levantar contra você 11.000 demônios de acusação, 1.000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado, e você não poderá ser atingido. Se levantar contra você homens, demônios ou anjos, se levantar contra você convenções ou ministérios para tomar o que Deus te deu, fique em paz, porque quem te prometeu é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E detalhe, ele não é homem para se arrepender daquilo que ele fala, ele não é filho do homem para se arrepender daquilo que ele faz. Jesus deu um brado, quando questionado sobre a palavra dele, ele disse assim: tudo que eu falo está marcado no cosmos, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não podem passar jamais. Alguém aqui que tem uma promessa de Deus na sua vida? Então, por favor, reage, dê um grito daquele tamanho e volte a acreditar. Que importa que ele viva até que me veja voltar aqui no meu reino e na minha glória. Eu queria aqui falar com os irmãos um pouquinho sobre como morreram os apóstolos de Jesus. Não sei se você já teve a curiosidade de saber como foi que aquele grupo de 12 deixaram este mundo. Eu fiz umas anotações, vai memorizando aí. Pedro foi crucificado por Nero, aquele imperador maluco que incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Só que Pedro, quando viu a cruz, ele se sentiu tão apequenado, se lembrou de ter negado Jesus 3 vezes na noite que Jesus foi traído, e ele gritou: não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E ele implorou para que a cruz dele fosse virada de cabeça para baixo. Ou seja, a morte foi um pouco mais violenta, porque de cabeça para baixo o sangue desceu para sua cabeça, ficou sufocado, acabou engolindo o sangue e pelas torturas todas, enfim, Pedro morreu desse jeito. André, irmão de Pedro, no ano 60, ele foi torturado e também crucificado. Só que a cruz que fizeram para ele era chamada de cruz grega. Ela era em forma de X, mãos e pés crucificados. Filipe morreu apedrejado no ano 80. Mateus, chamado de Levi, também no ano 60, ele morreu por um equipamento chamado alabarda. Diga comigo, alabarda. Alabarda era uma espécie de machado, que tinha de um lado um machado em forma de uma meia-lua, e do outro lado uma ponta, parecido com aquele machado aquele machado do Thor,
tá? Falar Thor é mais fácil, que ninguém sabe o que é picareta aqui, né? Aquele machado Thor do último filme dele, né? Então, ele foi morto por aquilo. Usavam a ponta para perfurar o crânio e o machado para decepar a cabeça ou os membros do corpo. Simão Zelote foi cerrado ao meio. Tiago, o menor, Atos capítulo 12, foi morto ao fio da espada. Tiago, o menor, foi morto no ano 62, apedrejado até a morte. Judas Tadeu, também morto por uma alabarda, esse machado que eu falei. Judas, o Iscariotes, se enforcou, todo mundo conhece a história dele, num ato não de arrependimento, mas de puro remorso. E João, o apóstolo da minha história nessa noite, morreu com 100 anos de idade, no ano 98, de morte natural, pastoreando a igreja mais poderosa plantada na terra, não a de Jerusalém, a de Éfeso, plantada pelo apóstolo São Paulo. João terminou seus dias ali. E João aprende a ler e a escrever quando ele tem aproximadamente 92 anos de idade. E você acha que está tarde ainda para conquistar alguma coisa? João aprendeu a ler com 92 anos de idade. Pergunte por quê? Por causa de uma ordem que Jesus deu para ele no livro de Apocalipse, conforme eu li. Tudo que você vê, escreve em um livro. João e Pedro eram sócios em uma embarcação, eram analfabetos. Em Atos capítulo 4, você vai ver o testemunho dizendo assim: eram homens iletrados, eram homens sem cultura, e ficavam as pessoas apavoradas quando escutavam eles pregarem, porque pregavam com uma ciência acima do normal. Também puderam, eles tinham um professor, e o professor está aqui nessa noite procurando alunos, chama-se Espírito Santo. Ele é capaz de pegar um analfabeto, é capaz de pegar uma pessoa sem cultura, é capaz de pegar uma pessoa que só tenha na boca 2 dentes, o zagueiro e o atacante. Ele é capaz de pegar o analfa de pai e o beta de mãe e colocar assentado entre os príncipes do rei da terra. Olha o que ele fez comigo, ex-cortador de cana, me transformou em secretário, em conselheiro de um presidente da república. E você ainda não acredita que ele é capaz de mudar a sua história aqui hoje? Você é só um vaso. E às vezes eu fico olhando para esses vasos e eu dou gargalhadas. Pergunte por quê? Quem é que em sã juízo pega as suas joias mais preciosas e coloca dentro de um vaso de barro? Quem tem juízo pega as suas joias e coloca num cofre, coloca num banco, coloca aqui no Fort Knox, nos Estados Unidos da América, num lugar que não tem nem bomba atômica capaz de destruir, porque joias ficam em lugares que são protegidos. Aí vem o eterno Deus, olha para mim, olha para você, vaso de barro, vaso que pode ser trincado no único solavanco de um carro, vaso que pode ficar empoeirado, e ele pega as joias mais preciosas dele e deposita dentro de nós. É por isso que a graça é tão maravilhosa. Ninguém aqui é salvo porque merece. Você não é salvo porque subiu um monte, porque jejuou, porque venceu a carne, não. Você não é poderoso em Deus porque você é mais santo do que eu, não. Ele te amou, eu nem sei porquê. Como pregador, às vezes eu estou pregando e minha mente está trabalhando e eu estou perguntando: Jesus, por que o Senhor salvou aquela criatura ali? Ó? Que ela fica o culto inteiro me olhando com uma cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Eu estou pregando, olho para o outro lado e vejo um crente que o culto está todo emocionando, tem gente chorando aqui já, e o olho da criatura está mais seco do que o olho de sapo que morreu no dia de enchente. Achou que eu ia deixar de falar, né? Vem para uma reunião como essa, é uma festa, é um aniversário, e a pessoa parece que entrou num velório. Fica o culto inteiro olhando para frente com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Aí eu falo: Jesus, por que o Senhor salvou eles? O Senhor diz: eu vi o que você não viu. Agora ninguém entende nada, mas daqui a alguns anos, eu vou falar de novo. Agora essa criatura do seu lado está até com raiva, vontade de sair correndo daqui, mas quem sabe antes do culto terminar, o Espírito do Senhor não revele a ela que ela não é apenas um membro de igreja, que ela não é membro de banco, que ela é membro do corpo místico de Jesus de Nazaré. E detalhe, está debaixo de uma poderosa promessa. Tem alguém que está debaixo de uma promessa aqui? Então reage, dá mais um grito de glória daquele tamanho, por favor.
que ele viva, até que me veja voltar. Passam-se os anos, pergunte quantos? 60. Pouco tempo, não é? 60 anos. João está vivo, a sua fama percorre a terra. O imperador Domiciano, que agora governa Roma, ouve falar da história de uma religião nova que nasceu por aquele tempo, chamada de O Caminho. O apelido da nossa religião era O Caminho. Mais tarde foi transformado em cristianismo por causa do apóstolo São Paulo, mas era conhecido como O Caminho. Os imperadores, o que não faltava para eles era um tempo. Nero ficava tocando sua harpa, Domiciano gostava de ler. Começou a ler as histórias de como naquela época havia escribas de todos os naipes da sociedade. Roma também tinha os seus escritos. Homens de carne e osso, que falavam a paralíticos e os paralíticos andavam, que oravam por cegos e os cegos enxergavam, que surdos ouviam. Havia histórias de que até mortos ressuscitavam. E ele então procurou conhecer essas pessoas. E aí alguém comentou com ele: existe um que caminhou ao lado do tal Yeshua. Ainda há um vivo, testemunha ocular de que o filho do carpinteiro fazia sinais. Domiciano manda suas escoltas procurarem e acharam o velho João, 90 anos de idade. O imperador fez uma besteira. Pergunte qual? Chamou João para conversar de religião. A romana, que era envolvida no manto do pensamento grego, e os gregos tinham a sua própria religião. A religião dos gregos estabelecida estava no pensamento de um céu próximo da terra, mas que ficava só na Grécia, que era chamado de panteão dos deuses gregos, que ficava lá no alto do Monte Olimpo, dirigido pela tríade de deuses. Um deles era Zeus, o outro era Hades e o outro era Triton, também conhecido como Poseidon, o rei dos mares. Tudo isso envolvido com Roma. Então Roma tinha milhares de deuses. Apolo era um deus deles. Tinha lá Diana, Afrodite, Hera, Hermes e tantos outros mais. E agora esse Domiciano, que tem 1 milhão de deuses, manda chamar João, porque ele quer conhecer o Deus do João. E João vai e começa a pregar o evangelho a Domiciano. Um evangelho bem pregado, e pregado com unção, ele vai despertar apenas 2 sentimentos. Não existe 3 nem 4. 2. Pergunte quais? Ou ódio ou conversão. Vou falar de novo. Não existe outro caminho. Quem escuta o evangelho verdadeiro, ou a pessoa se converte, ou ela cria um ranço, um ódio de crente, que a vontade dela é matar. Pergunte por quê? Porque o evangelho verdadeiro, ele envolve cruz. E cruz fala de renúncia. E renúncia fala de dor, de corte na carne. O evangelho verdadeiro, ele liberta as pessoas do vício. E quem é que quer ficar livre do vício? Quem é que quer? Que é cachaceiro, que quer ficar sentindo aquela secura por dentro ao ver um copo de bebida e não tomar? Aquele que vive pela carne, pelos prazeres humanos. Quem é que quer deixar os prazeres para servir a um Deus que ele não vê? Quem quer deixar de ir para uma noitada? Quem quer deixar a sua vida? Quem quer deixar os seus pecadinhos de estimação de lado? E que o Senhor disse aí, pastor? Pecados de estimação. A nossa geração tem muitos. Olha, eu amo Jesus, mas isso aqui é meu, ponto final. Mas quando se prega o evangelho e ele vai entrando na criatura, ou a criatura diz: ele tem razão, ou eu mudo de vida ou eu vou para o inferno. Então ela se converte. Ou a pessoa diz: essa criatura está sendo arrogante, quer tocar na minha vida ninguém toca, quem manda no meu nariz sou eu. E aí o ódio. Dia desse eu estava lendo os meus twitters e eu recebi uma mensagem de um twitter de uma menina chamada Bruna Marquezine, muito conhecida no Brasil, já foi namorada do Neymar. E ela escreveu assim: Jesus é um cara muito legal, mas aqueles que servem a ele são chatos. Eu li e comecei a rir. Me viram rindo e falaram: por que você está rindo? Eu falei assim: estou vendo aqui uma criatura que foi confrontada com o evangelho de verdade, e ela gostou de Jesus, mas só uma face dele. Ela gostou do Salvador. Só que Jesus não é só Salvador, ele é Senhor. Aceitar Jesus Salvador é muito fácil. Quem é que não quer? Olha o que ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu fardo, porque ele é leve, meu jugo é tranquilo.
Quem é que não quer um Jesus que diz assim, ó, venha como está? Quem é que não quer um Jesus que te ajuda nas horas incertas, nas horas das dores, nas horas das angústias? Quem é que não quer o Cristo Consolador? Todo mundo quer. Mas e quando Jesus começa a dizer, filho, tem um preço. Não é fácil. É uma caminhada. E para caminhar, para chegar até o céu, há uma escada. E essa escada implica em renúncia, em santidade, em pureza, em guardar os seus pés quando entrar na minha presença, em buscar em oração a minha face. Não é só entrar na igreja e acreditar que eu sou o gênio da lâmpada, que você esfregue, eu apareço e realizo todos os seus desejos. E quando eu não realizo, você sai daqui e vai me procurar em outra igreja ali no canto. E quando aquela não realiza, você vai mais para frente e entra em outra igreja, naquela que traz a melhor proposta de milagre, de coisas instantâneas. E pior, quando você não acha nenhuma, as pessoas acabam abrindo uma igreja para elas. Não sei se aqui é assim, mas no Brasil é mais fácil abrir igreja no Brasil do que abrir boteco. Porque as pessoas querem um mágico. As pessoas querem o Deus que os sirva. O Deus que veio para um culto como esse esquece que o culto é para ele. Você percebeu isso já ou não? Que os nossos cultos perderam o sentido. Jesus tinha que ser o centro da reunião. Jesus não é mais o centro da reunião, nós somos. Os louvores não são para ele. Nós pedimos, não canta esse louvor porque ele fala tanto comigo. Olha só, estamos pedindo um louvor para nós. E o louvor não é para nós. O louvor é para aquele que está sentado no alto espiritual. O culto não é para nós. A gente entra na igreja, dobra o joelho. Isso quando dobra. Mas, Senhor, me dá um culto poderoso hoje, me dá um culto alegre. Deus olha do céu e diz, não posso te dar culto, porque você não é uma divindade. Culto não é para homens. Culto é para o Senhor. Transformamos os nossos cultos em coisa para nós. Os crentes modernos não querem culto, eles querem entretenimento, querem um show à parte, querem uma boa música, querem um bom orador, e se ele conseguir arrancar algumas gargalhadas, melhor ainda, porque as pessoas não querem um culto, não querem um culto, querem um picadeiro, querem um palhaço para desestressá-las. E aqui não é lugar de desestresse. Aqui é lugar onde a sua alma tem que ser comprimida, onde a sua carne tem que tremer. Quando coloca o pé por aquela porta, você tem que sentir não medo, mas temor, porque há uma presença divina dentro deste lugar. Glória a Deus, aleluia. E essa presença divina não mudou, nunca mudou. E muitos crentes falam, Deus não é mais o mesmo. Por quê? Não tem cura, não tem milagre, não tem revelação, não tem arrebatamento de sentidos. Não foi Ele que mudou, fomos nós que mudamos. Nós que chegamos nessa casa não temos respeito por ela. Nós que entramos por esta casa e não sabemos mais o que estamos fazendo aqui. Que nesta noite haja uma mudança nesta atmosfera. Que nesta noite você comece a adorar a Deus e agradecer, não por aquilo que Ele tem para te dar, mas por aquilo que Ele já te deu. O seu nome está escrito no livro da vida, os seus pecados estão perdoados, e o Espírito Santo está aqui com uma bandeja de ouro. Na bandeja tem 9 dons espirituais, e Ele quer que você simplesmente lance mão e pegue um para si. E se isso acontecer, nossos cultos vão sair da terra. Nossos cultos serão transformados. E aí teremos profecias, interpretação de línguas. Vamos expulsar demônios uma vez mais. Vamos ver o Senhor curar os enfermos. Porque esta é a proposta da igreja pentecostal. E se eu estiver falando demais, me diga que eu vou embora. As coisas precisam voltar a entrar no eixo. Se não entrar no eixo agora, não teremos amanhã. Não podemos achar que tudo é normalidade. Não, não é normalidade. Tem alguma coisa acontecendo. Há um ponto fora da curva. Nós precisamos voltar e pegar de volta. Eu frequento essa terra há mais de 20 anos. E ainda falava hoje com o pastor, minha maior alegria é saber que depois de 22 anos pregando aqui, as pessoas ainda vão me ouvir. E não é porque eu sou perfeito, não é porque eu sou o melhor, não é isso. É que dentro de mim eu nunca deixei nada, nem ninguém arrancar as minhas experiências lá do alto da Vila Tatu. Um ser humano que esquece o seu passado não merece o presente que vive e não terá futuro. Você pode ser moderno, pode ter melhorado na sua aparência e faça isso sempre. Você tem que se sentir bem, não importa o que as pessoas digam.
mas ao mexer na embalagem, não deixe alterar o conteúdo. Aleluia! Vou falar de novo. Você pode ser para frente, mas não pode deixar Jesus para trás. Você pode ser moderno, mas não pode ser mundano. Podemos ter um telão, podemos ter instrumentos bons, cantarmos, batermos palmas, mas não deixe de dar gritos. Não deixe de orar em línguas, não deixe de entrar no mistério, não deixe de ter aquelas danças espirituais. Esta é a Assembleia de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ah, meu Deus. Glória a Deus! Oh, Espírito Quando de João Deus! pregou a verdade para Domiciano, ao invés de ele se converter, o rei ficou endemoniado. Ele odiou João. Ele odiou tanto João que ele disse para ele: se você não negar esta fé que você me apresentou, você vai morrer. A tradição diz que o velho João, com 90 anos de idade, olhou para o imperador e disse: a morte não é minha inimiga, a morte é minha amiga. A morte é uma carruagem que vai me tirar daqui e vai me levar para o seio do meu grande amigo. Aleluia! Olha só, João queria morrer, mas não podia. Olha que interessante, quanta gente lutando para viver, e João querendo morrer porque já tem 90 anos, o corpo está cansado, não é lugar de ficar mais aqui, mas ele não pode morrer, porque há uma promessa sobre a vida dele. E quando o imperador disse: vou te matar, João falou assim: tenta, pode tentar, não é que eu não quero morrer, eu não posso morrer, porque quem falou comigo é aquele que tem a palavra rema. Ele cria do nada todas as coisas. Ele traz à existência aquilo que não existe. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado aqui. Deus está falando com alguém em particular aqui. Deus te trouxe nessa noite para te dizer: pode acreditar no que eu falei, vai acontecer. Aleluia! Caramba, sua. Eita glória! O imperador mandou prender João e deu para ele algum prazo para ele pensar e repensar. Nisso ele chama os seus asseclas e diz a eles: eu quero que esse homem morra de uma forma que nenhum dos outros que caminharam ao lado do tal Yeshua morreu. Roma era maestrina em criar métodos de tortura. Não houve um império mais cruel do que os romanos. A cruz é uma invenção deles. O chicote, chamado azorrague. Alguém já ouviu falar desse chicote? O chicote usado para bater em Jesus. Ele tinha 12 tiras de couro. E na ponta de cada tira uma limalha de ferro, um osso de carneiro quebrado. Quando alguém tomava uma chibatada, ela valia por 12. Ao invés do chicote deslizar e sair, o osso fincava na carne. E quando o soldado romano, o torturador, puxava, saía pedaços da carne da criatura. O meu Jesus tomou uma quarentena de açoites menos um. 39 chibatadas, vezes 12, calcule aí quantos cortes ficou no corpo dele. A tradição diz que os romanos, os soldados, pastor Alexandre, eles ficavam todos eles torcendo pela 10ª chibatada. Pergunte por quê? Porque na 10ª chibatada, o corpo do ser humano não suportava. Criaram um chicote azorrague para torturar judeus, porque o judeu, depois da época em que ficaram presos em Babilônia, naqueles cativeiros de 70 anos, ali Jesus curou eles da sua maior doença, que era a idolatria. Os judeus, depois do cativeiro, nunca mais adoraram outro Deus. Eles não se curvam diante de nada nem de ninguém, a não ser diante de Jeová. E quando Roma tomou conta do império, ou quando o Império Romano tomou conta dos judeus, e queriam que eles dobrassem os joelhos, os judeus não dobravam, então batiam neles com chicote, o judeu ficava em pé. Então fizeram essa coisa: vamos criar um chicote, e depois de 10 chibatadas, ele vale por 120. Quem é que aguenta 120 chibatadas nas costas? Ninguém. Então na 10ª chibatada, o corpo do judeu mais forte tremia e esmorecia, e ele caía. Ao cair amarrado, a 10ª chibatada, ao invés de pegar nas costas, pegava no pescoço, no rosto, nos olhos. E os romanos, eles eram criaturas abomináveis. Eles sentiam o cheiro do sangue. Era como um animal que
e ao sentir o cheiro do sangue queria mais. Criaram esses métodos de tortura. Domiciliano chama os seus asseclas e diz: eu quero que crie um método de tortura para esse João, que entre para a história. E pensaram e criaram um tacho de azeite fervendo. Imagine a banheira da sua casa, uma banheira de tomar banho grande. Uma banheira foi colocada dentro do palácio, dentro da sala do rei. Colocaram azeite fervendo e trouxeram o velho João. E o imperador pediu para que João olhasse aquele tacho de azeite fervendo e disse: ali é o seu fim. Negue esse Cristo ou você vai morrer ali. Um dos historiadores diz que João estava tão abusado que ele disse: se eu tivesse forças eu pulava lá dentro. Como tenho 90 anos, peça para alguém me ajudar. Peça para os seus soldados me colocar lá dentro rápido, porque a morte, eu já disse, não é minha inimiga. E o imperador endemoniado disse: coloquem João dentro desse tacho de azeite fervendo. E jogaram João lá dentro. Você já viu quando você pega um pedaço de carne fria, um bife, joga em uma frigideira quando está muito quente? A cortina de fumaça que sobe. O corpo de João, em outra temperatura, quando tocou o azeite fervendo, fez subir uma cortina de fumaça branca. Só que não houve gritos. As pessoas falavam: o velho foi instantaneamente, derreteu, virou uma bolinha de borracha. E quando a fumaça se dissipa, está João sentado dentro do tacho. A primeira sessão de hidratação de pele da história. Aleluia! O primeiro spa. João está ali brincando com azeite fervendo. Um dos historiadores diz que o imperador ficou de pé no trono atônito e disse: por que é que este azeite não te queima? E João gritou: é que o azeite que está dentro de mim é mais quente do que o azeite que está por fora. O vaso estava cheio do Espírito Santo. Aleluia! Beto, mude a música. E por causa disso, João foi tirado dali e mandado para a ilha de Patmos. Agora eu vou contar para vocês coisas que vocês não sabem. A ilha de Patmos, para os gregos, ela era uma ilha cercada por uma aura de magia. Só era jogado na ilha de Patmos homens e mulheres que venceram a morte. Os gregos acreditavam que os deuses do Olimpo, quando estavam entediados, desciam do Monte Olimpo, se materializavam, dormiam com as mortais e nasciam semideuses. Hollywood os ama, de vez em quando tem lá Hércules, Teseu, Fúria de Titãs, a Mulher Maravilha, filha de Artemísia com Zeus. Seres humanos que eram anormais, seres humanos que, segundo a mitologia deles, eles venciam a morte. Até hoje a ciência não consegue explicar. Existem pessoas que são anormais. Tem uma série chamada os Super-Heróis de Stan Lee. Você pode encontrar isso no Google, acho que é no History Channel. Stan Lee, o pai do super-homem, o homem que criou metade dos super-heróis, e eu sei disso porque eu sou apaixonado, eu coleciono miniaturas de super-heróis. Esse Stan Lee, ele botou pessoas para correr o mundo inteiro e procurar pessoas que fazem coisas anormais. Gente, é incrível, vale a pena ver. Eu vi um dos capítulos com um chinês que ele usa espada. Só que ele assinou um termo de responsabilidade. E deram um tiro. Ele desviou a bala com a espada. 3 tiros. Como é que um ser humano consegue, tem habilidade numa bala, que não dá para segurar uma bala? Ele desviou a bala com uma espada. Tem um que escalou um prédio de 48 andares sem nenhum equipamento, colocaram nele o nome de Homem-Aranha. Então, são pessoas que parecem ser super-heróis, mas não são. São pessoas que nasceram com algum tipo de anomalia física. Naquela época já existiam. Se você cavar na internet, o Google, você vai ver pessoas que foram enforcadas e ficaram 2 dias penduradas pelo pescoço e não morreram. Pessoas que tentaram afogá-las por 10, 15 minutos e não morreram. Pessoas anormais. Essas pessoas, para os gregos, eram filhos de deuses. Então essas pessoas não podiam ficar no meio da sociedade quando eram ruins. E jogavam essas pessoas na ilha de Patmos. E a ilha de Patmos, segundo eles, tinha uma aura de magia que ninguém podia entrar ali se fosse normal. Os gregos, quando iam jogar alguém nessa ilha, não desciam na praia. Tinham medo, por causa dessas histórias. Então pegavam o bandido e jogavam ele na praia. E o bandido que se virasse para chegar lá na ilha. É nesse lugar que vão jogar João. Pergunte por quê? Porque ele era normal. A morte não conseguia levá-lo. Eles achavam que ele era um filho de Deus. E não estavam errados.
Tanto é que é João que vai escrever mais tarde, quando ele aprende a ler e escrever. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é normal. Eu estou pregando aqui para uma raça diferenciada, que se entendesse quem era, não andaria mais pelas ruas de Queens, de ombros caídos, choramingando as pitangas, com medo de tudo, com medo de Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, com medo de obra de feitiçaria. Não. Se você soubesse quem você é de verdade, onde o seu nome está escrito e a autoridade que está sobre a sua vida, você ia sair daqui hoje pisando firme nessa terra, dando ordem ao mundo espiritual, dizendo: eu não sou normal. E detalhe, você não é como um peru. Peru morre na véspera. Você não. Há um dia determinado e não é hoje. E não será semana que vem. Quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida. Ou você acha mesmo que Deus te trouxe do Brasil para cá só para você ficar aí? Muitas pessoas saem em estado de vergonha de lá. Olha o que o Senhor me diz: você vai viver o suficiente para pegar os seus documentos, para atravessar de novo o Atlântico, para chegar lá no Brasil por cima da carne seca, para entrar na sua terra e todo mundo fala: mas não estava morto. Você vai dizer: quem é que pode matar quem tem uma promessa de Deus? Que Deus tem algo sobre a vida dele. Alguém acredita nessas maluquices? Então levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela e agarre a pessoa que está do seu lado com carinho e respeito. Agarrou a criatura, chacoalhe ela agora até ela ficar irritada. Não, é com vontade, gente. Chacoalhe até ela ficar irritada. E diga a ela: Deus te trouxe aqui hoje só para te falar isso. Ele te trouxe para sacudir a sua memória e trazer de volta as promessas que estão dentro da sua vida. Porque a morte não te toca, o inimigo não te leva. Deus tem algo na sua história. Deus está sacudindo a sua alma, a sua fé, o seu ministério, esta igreja. E só quem crê nisso agora não dá um grito, dá um berro de glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! É nessa ilha que vão jogar João. Jogam ele no mar. O velho de 90 anos vai até a praia. Tem a visão? Imagina um velho de 90 anos na praia. Ele sabe que para a esquerda e para a direita não tem saída. Porque uma ilha, o caminho termina em si mesmo, porque é um anel. Se ele sair pela esquerda, ele vai chegar naquele ponto. Se sair pela direita, vai chegar naquele ponto. Para a esquerda e para a direita não tem saída. Para trás não tem saída, tem um mar. E na frente tem uma ilha cheia de homens que são parecidos com animais, pessoas esquisitas. João não tem para onde ir, nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. E olha como Deus é lindo. Deus usa João para falar para nós que quando todas as portas se fecharem, se fechar para frente e para trás, se fechar para a esquerda e para a direita, uma porta pode se abrir no céu. Aleluia! Aleluia! Olha que coisa bela. Uma porta vai se abrir onde não existe porta. E João vai bater nesta porta. Só que a porta do céu você não abre batendo a mão, você abre batendo o joelho no chão. Porque a Bíblia diz que João caiu de joelhos no chão. Ao bater os joelhos no chão, o céu se abriu. Glória a Deus! E ele disse: e eu ouvi uma voz por detrás de mim, e virei para ver quem era. E quando eu olhei, eu vi 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E quando eu fixei meu olhar nele, eu vi que seus cabelos eram brancos como a neve, que os seus olhos eram como chamas de fogo, que os seus pés eram como latão reluzente que saíram da fornalha, que o seu corpo era coberto com um linho branco e um cinturão de ouro traçava o seu peito. E na sua boca uma espada aguda de 2 fios que gritou assim: João, sobe para cá, João. Olha que coisa bela, que história linda. Só que o que mexe comigo é uma pergunta. Pergunte qual? Qual? Não seria mais fácil para João olhar para trás e dizer: eu virei para ver quem era, olhei e vi Jesus?
encurtava uns 3 versículos. Não era mais fácil? Olhei e vi Jesus. Mas ele não diz que viu Jesus. Ele começa a desenhar o que ele viu. Eu vi um semelhante ao Filho de Homem. Parece homem, mas não é homem. Porque o cabelo dele é branco. Os olhos parecem fogo. Os pés brilham. O corpo é cercado por um manto branco. Um cinturão de ouro do peito. E a boca dele, quando fala, treme tudo. Aleluia! Aleluia! Eu me emociono. Meu Deus! Eu perguntei, Senhor, por que João te desenhou? E o Senhor disse para mim, porque tinha chegado o dia de eu cumprir a minha promessa. Aleluia! Que importa? Aleluia. Que ele vive. Aleluia. Para que me veja voltar. Que importa que ele viva? Até que me veja voltar. Aleluia! João está dizendo, agora eu posso morrer. Porque ele cumpriu a promessa dele. Não foi quando eu queria, quando eu era jovenzinho, mas foi com meus 90 anos de idade. E quando João acha que já pode morrer, Jesus diz para ele, João, a história só está começando. Por quê, Senhor? Eu vou te mostrar coisas extraordinárias. E tudo que você vê, você vai escrever em um livro. E o velho não sabia ler nem escrever. Teve que ficar com a memória dele aguçada. Saiu dali e foi para a cidade de Éfeso. Alguém teve a paciência de ensiná-lo. E João aprendeu o grego, sendo ele judeu, com 90 anos. E depois que aprendeu o grego, ele começou a escrever. Também não parou de escrever mais. Ele escreveu o evangelho dele, aí ele escreveu as cartas dele e escreveu para nós o Apocalipse. A história só acaba quando acaba. O que Deus prometeu para você vai se cumprir. Não importa quanto tempo leve, porque o tempo nosso não é o tempo de Deus. E você tem que ter na sua cabeça o seguinte entendimento, que toda promessa divina, ela passa pelo teste do tempo. E se passa pelo teste do tempo, cumpre a você aguentar o tranco. Cumpre a você fixar o olhar nele e não olhar para a esquerda, não olhar para a direita, não olhar para homens, não olhar para governo, não olhar para religiões, olhar apenas para ele. Porque cada um de nós tem uma história com ele. E a sua história já está escrita. E no final da sua história, não conte para ninguém, eu tive acesso. Eu li o que está escrito no último capítulo da sua vida. Jesus não me mostrou de amanhã, nem depois de amanhã, mas o último capítulo ele me deixou ler. E lá está escrito assim, ele ou ela e Deus viveram felizes para sempre. Vai dar tudo certo. Pode acreditar, Deus está movendo enquanto eu prego. Seu coração bateu forte? Seus olhos estão lacrimejando? É porque a fé foi aguçada. E quando a fé é aguçada, o sobrenatural começa a acontecer. Eu estou pregando aqui agora, Deus está visitando lá a sua terra. Visitando seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu primo. Deus está movendo as águas. Deus vai trazer de volta o que foi roubado. Tudo que você perdeu será recuperado com juro e correção monetária. Porque você não é um indigente que caiu de um caminhão de mudança. Nada na sua vida aconteceu por acaso. Tudo o que aconteceu porque Deus permitiu. E Ele permitiu que esta noite acontecesse só para você entender. Você é um vaso, mas eu sou o oleiro. E como oleiro eu te moldo da forma como eu quero, da maneira como eu espero. E você precisa acreditar nisso. João foi arrebatado em espírito. Aleluia. E ele foi ao céu. Deus escondeu o corpo dele, um corpo velho, lá naquela ilha. E depois de caminhar pelas pairagens do céu, no capítulo 5, a Bíblia diz que João entra em uma sala. Uma sala. Estudando, eu descobri que essa sala era o Santo dos Santos. A casa de Deus se chama tabernáculo. Há um tabernáculo no céu. Como é que o senhor sabe, pastor? Hebreus capítulo 9. Assim como há um tabernáculo terrestre, que é tipo e sombra de um tabernáculo celeste. Só se usa a palavra terrestre para separar algo que não é desta dimensão.
E o escritor aos Hebreus diz no capítulo 9, assim como há um tabernáculo terrestre, ele está dizendo, só há um na terra, porque há um no céu. Aleluia. Quem trouxe para nós o modelo do tabernáculo foi Moisés. Depois de um jejum de 80 dias no alto da montanha, foi até o céu e enxergou o céu. Ao ver o céu, ele desceu na terra e disse, Senhor, e agora? O Senhor disse, já ungi 2 homens em Israel, Bezaleel e Aholiabe. Tudo que você falar, eles vão ver e vão reproduzir com ouro e prata. E Moisés chamou os dois e disse, eu vi lá em cima um negócio. E eles falam, fala para nós. Eu vi lá uma pia. E eles fazem a pia de bronze, que é da entrada do átrio. Eu vi também uma escadaria, que é a entrada do tabernáculo, que é o alpendre. Eu vi também altares, o lugar santo. Eu vi uma cortina que separava. E eu vi atrás do lugar santo. Eu vi o santo dos santos. Eu vi um trono. Os querubins sustentavam esse trono. E daí surgiu a Arca da Aliança. Então João foi lá. Ele atravessou o alpendre. Ele atravessou o átrio. Atravessou o lugar santo. Ele entrou no Santo dos Santos. Quando ele entrou no Santo dos Santos, ele viu o trono. Ele viu Deus sentado em um trono. E ele viu Deus segurando na mão um livro. E quando ele viu aquele livro, interessante, parece que no céu ninguém precisa falar nada. Como nós somos espírito, e todo espírito ele tem origem no espírito primaz, que é Deus. Quando estamos na presença de Deus lá no céu, não precisa conversar. O que Deus sabe, a pessoa sabe. É como se fosse uma conversa pela mente. João olha para aquele ser, ele olha para o que tem na mão dele, um livro, Apocalipse capítulo 5. Ele vê o livro fechado por dentro e por fora. E de repente entra alguém dentro daquela sala gritando, ninguém na terra, nem debaixo dela, nem em cima dela, foi encontrado digno de olhar para o livro, nem de abrir o livro, e nem de ler o que está escrito nele. Alguém lembra disso? Alguém lembra a reação de João? E João disse, e eu chorava muito. Primeira e única vez que houve choro no céu. Esse choro de João mexeu com Deus. Mexeu tanto com Deus que Deus criou uma lei. Pergunte qual? Uau. Quando terminar tudo e os crentes forem morar no céu, eu os receberei na entrada da cidade e enxugarei dos seus olhos todas as suas lágrimas. Aleluia. Porque lá não há lugar de pranto. A única pessoa que chorou lá foi João. Isso mexeu comigo. João disse, eu chorava muito. Não é um choro comum, não é um choro que você chora mesmo. Ele chorava muito, chorar muito é chorar em desespero. E a pergunta que fica é, por que ele está desesperado? E alguém vai dizer, pastor, porque ele viu um livro fechado. Sim, mas ninguém falou que livro era aquele. Por que ele chora? E aí vem os crentes que não entendem de Apocalipse, porque acham que o Apocalipse é as escrituras só do futuro, mas não é. Jesus disse a João, você vai escrever no livro as coisas que eram, as que são e as que hão de acontecer. O Apocalipse é uma mistura do passado de João, do presente dele e do futuro dele. Por isso que o livro do Apocalipse é o mais difícil de ser interpretado e é tão pouco pregado. Porque para cada escritura há 1 milhão de interpretações. O livro do capítulo 5, por exemplo, tem crente que tem medo do livro abrir. Pergunte por quê? Por quê? Quando abriu o livro, surgiu os 4 cavaleiros. Começou o toque das trombetas, o derramamento das taças, as estrelas caindo do céu, a terra sendo engolida e dizimada. Então, se o livro do capítulo 5 é um livro tão ruim, é melhor ele ficar fechado? Sim ou não? Você sabe que se você abrir, vai destruir tudo. Você abre ou deixa fechado? É lógica. Hã? Aberto ou fechado? Fechado é melhor, não é? Mas entrou um homem gritando, ninguém pode olhar para o livro, nem abrir, nem ler. E João, ao invés de ficar feliz, fala, yes! Porque se o livro não for aberto, não tem praga. A Bíblia diz que João chora muito. Pergunte por quê? Por quê? Porque não há uma interpretação só. Aquele livro
é o livro mais lindo já escrito no universo. Eu sou capaz de dizer para os irmãos a cor da tinta que Deus usou para escrever naquele livro. Pensamento meu. Um livro escrito todo em vermelho. Em teologia alta, esse livro tem um apelido. É chamado de Livro da Redenção da Humanidade. Pomposo nome, né? Bonito. Mas a gente que é da roça não entende nada. Então Deus colocou um apelido no livro. E o apelido todo mundo conhece. Pergunte para mim, qual é o apelido do livro, pastor? O Livro da Redenção da Humanidade é chamado de Livro da Vida. Já teve até uma reação. Redenção da Humanidade todo mundo quer, mas Livro da Vida, o coração da gente salta forte. Por quê? Porque o Livro da Vida foi escrito com o sangue de Jesus. O que está escrito naquele livro? Alguém sabe? Só eu? O meu nome está lá. Quem tem o nome escrito no livro da vida? Glória a Deus. Sério? A sua reação é essa? De derrotado? Quem tem o nome escrito no livro da vida? Glória a Deus. Mas a pergunta que fica ainda é: por que João chorava muito? Pergunte por quê, pastor? Porque João entendeu que aquele livro não era só um livro, era um testamento. O testamento é um documento feito por quem tem fé pública. Uma pessoa rica, importante, nem tão rica, mas que tem alguns bens, percebendo que ao morrer a família vai entrar em convulsão, tem a prudência de chamar um advogado. Esse tem fé pública. O advogado escuta a pessoa e diz assim: olha, quando eu morrer, todos os meus bens serão distribuídos. A casa para minha esposa, a fazenda para o meu filho, o carro para minha filha, algo para o meu sobrinho, algo para um amigo. Uma vez que o testamento está pronto, ele é lido em voz alta na frente de testemunhas. O advogado precisa levar um cartório, e o cartorário lá dentro, o escrivão, é a testemunha. A pessoa que atestou, ou seja, que tem os presentes, que tem as heranças, ele tem que ouvir tudo, na presença de pessoas. Depois que é lido em voz alta, alguém pergunta: está correto o testamento? Sim. Então a pessoa assina o testamento. A pessoa tem os dons, os presentes. E uma vez que é assinado, o documento é lacrado, selado. Desde a Roma antiga, porque foram os romanos que inventaram o direito moderno. Uma vez que o testamento era feito, ele era fechado e lacrado com cera e um anel, um sinete de um advogado. Só poderia ser aberto aquele testamento quando a pessoa que atestou morresse. E lá dentro do testamento tinha duas coisas. Pergunte o quê? A herança e o nome do herdeiro. Aleluia. O livro da vida é o testamento. Glória a Deus. Lá está o nome dos herdeiros. Glória a Deus. Só que lá também Aleluia. está a herança. Pergunte: qual é a herança, pastor? A vida eterna. Vou falar uma coisa para te deixar feliz. O seu nome está lá, mas o nome da sua família também. Glória Não, a Deus. pastor, a família não é Aleluia. salva ainda, por enquanto. Esqueceste da promessa? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Eu me apeguei a essas promessas bíblicas e nunca deixei elas escaparem pelos meus dedos. Talvez tenha sido por isso que eu tenha tido a vitória de enterrar o meu pai salvo. Aceitou Jesus em coma. E alguém pergunta: como é que o senhor sabe que ele foi salvo? Terminei de pregar para o velho 40 minutos, ele não tinha pra onde correr. Em vida ele não queria me ouvir pregar, mas ali deitado na cama, o médico disse: ele escuta. Ele não enxerga, mas ele escuta. Ele não fala, mas ele escuta. Eu fui no ouvido do meu pai e preguei 40 minutos. Comecei em Gênesis, fui até Apocalipse e dei meia volta. Parei no Lago de Fogo para falar para ele que a alma dele ia para o inferno. E ele estava com uma cara feia, uma carranca. O doutor disse que era uma crise neurológica. Falei: traduz. Eu disse: ele está indo e não quer ir. Um monstro. Aí eu fui no ouvido dele, preguei. Depois de 40 minutos pregando, eu falei: e agora, senhor? Como é que eu sei que funcionou? Fechei o olho, comecei a orar. Falei: senhor, me dá um sinal. Quando eu abri o olho, do olho esquerdo do velho escorreu uma lágrima. Quando a lágrima escorreu, o rosto dele foi transformando, virou o rosto de uma criança. Eu saí do quarto, chamei um irmão meu, que eu só conheci naquele dia. Eu tenho 6 irmãos por parte de pai. Meus irmãos são mais velhos do que a minha mãe. Deu um nó na cabeça agora. Eu tenho irmão mais velho que minha mãe.
O irmão que estava lá disse: vem ver o pai. Quando ele entrou, e disse: o que você fez com ele? Eu falei de Jesus para ele. E ele foi salvo. Olha o rosto dele. 5 minutos depois o velho partiu. Chegou no céu cheirando fumaça. Mas chegou. Por quê? Porque o nome dele estava escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Meu avô de 82 anos de idade passou os últimos 2 anos sem beber. Passou 70 anos da vida dele bebendo. Fui do lado da cama deles, com medo, porque meu avô era muito bruto. Ele fez papel de pai na minha vida, porque meu pai não morava conosco. Falei para ele do amor de Deus. Ele disse: como é que eu faço para ir para o céu? Eu disse: aceita Jesus como Salvador. E meu avô disse: é fácil? Eu disse: repete a minha oração. Ele disse: repito. Eu orei, meu avô de 82 anos fez a confissão, a oração do pecador. 5 dias depois ele partiu para a glória. Eu orei pela salvação da minha mãe mais de 30 anos. Quem ouviu minhas fitas antigas lembra eu pregando: olha, eu estou aqui, mas minha mãe está no forró. Os irmãos até riam. Eu falei: ora, porque um dia Jesus vai salvar ela. Quantas vezes eu falei: por que o senhor não salva minha mãe? O senhor disse: porque não é você que salva, sou eu que salvo. Porque eu fui brigar com Deus, eu preguei no mundo inteiro, Jesus salvou milhões de almas, por que não salva minha mãe? O senhor disse: para você não ter o orgulho de falar que foi você que salvou ela, eu a salvarei no tempo certo. E há 2 anos atrás eu batizei a minha velhinha, batizei ela nas águas. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa também. Não desista da sua família, não entregue na mão do diabo, não importa onde eles estejam agora, se no alto do crime, se na Cracolândia, se nos quintos dos infernos, nem que Jesus tenha que entrar no inferno e resgatar eles de novo, vai acontecer um milagre na sua história. Só que Deus, por favor, relaxe, me mostra que você tem que. Aleluia, glória a Deus. Jesus está aqui, pastor. Eu estou sentindo ele perto. Eu ouço barulho de espadas no teto da igreja. Anjos e demônios estão degladiando para roubar a sua atenção, para tirar a fé do seu coração. E o Senhor manda te dizer: insista, eles têm promessa. E quem tem promessa viverá para ver a promessa se cumprir. Glória a Deus, aleluia. Você deu mais um grito? Aleluia. Glória a Deus. E eu chorava muito. Por quê? Porque entrou lá dentro daquela sala um procurador da justiça, porque o procurador é o que acusa. Ele entrou gritando: ninguém na terra que está vivo, ninguém debaixo da terra que está morto, ninguém acima da terra que ainda não nasceu. Como assim, pastor? Quem não nasceu está em Deus. É Salomão que diz: quando o homem morre, o pó volta ao pó, e o espírito volta a Deus, porque é Deus quem? Aqueles que ainda não nasceram. Olha o que o homem está dizendo: ninguém na terra vivo, nem debaixo dela morto, e nem em cima dela foi encontrado digno de olhar para o livro, de abrir o livro e de ler o que está escrito nele. Ou seja, esse testamento nunca será aberto. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque a alma que pecar esta morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Quando João viu que aquele testamento nunca seria aberto, porque ninguém poderia dar a vida eterna, porque ninguém tinha, estava todo mundo morto, nem na terra, nem debaixo e nem em cima. E João começou a chorar. Se João tivesse aqui agora, eu ia entrevistar ele: João, por que você chorou? Ele ia dizer: porque se o livro não fosse aberto, não teria igreja, não teria culto, não teria louvores, não teria línguas estranhas, não teria profecia, não teria libertação, não teria salvação. Não existiria este momento aqui que nós estamos sentindo. Deus, o céu está tão baixinho aqui. Glória a Deus. Ele diz: por isso eu chorei. Chorei porque eu queria ficar naquele lugar, mas eu não era daquele lugar, eu era da terra. E alguém entrou gritando que ninguém podia olhar para o livro, nem abrir, nem desatar, porque aquele testamento não tinha ser humano capaz de dar o que estava escrito lá. E aí João dizia: enquanto eu chorava muito, entrou um outro homem dentro da sala. Aleluia. Esse anjo veio voando e disse: João, não chores. É só ler o capítulo 5 do Apocalipse. João, não chores. Eu posso imaginar João falando: não chorar? Você é anjo, você mora aqui. Eu sou da terra, não posso vir morar aqui porque o livro está fechado. João dizendo: João, não chores.
Já encontramos alguém que pode abrir o livro. Como assim, João? Já que gritaram aqui que ninguém na terra, nem de baixo, nem em cima, ou seja, nenhum ser humano pode abrir o livro, nós encontramos um campeão aqui no céu. Quem é ele? O anjo aponta para uma porta e diz: olha a porta do Santo dos Santos abrindo de novo. E aí vem entrando ele e João diz: quem é ele? E alguém diz: eis aí, João, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que vem do céu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia. Que importa que ele viva até que me veja voltar no meu reino e na minha glória. Eu tenho uma última frase para dar a todos que vieram aqui, que fique memorizado e registrado no céu. Que importa que você viva até que você veja se cumprir na sua vida tudo que Deus prometeu. Quem é um homem para falar não quando Deus disse sim? Quem é um ser humano para colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo? Seres humanos se atormentam com os acidentes no meio do caminho. Pecou. Caiu. Olha o escândalo. Terminou tudo. Quem é que pode falar isso? Quem é que pode determinar o fim de um ministério? O fim de um casamento? Quem? Não há homem na terra, não há anjo no céu e nem demônio no inferno que pode falar para você: acabou tudo. Não pode, porque quem falou com você foi Deus. Aí a gente, pastor, mas a criatura falhou. Engraçado, né? Deus não sabia? Vamos fazer um exercício mental que é muito difícil. Será que alguém no universo conseguiu algum dia pegar Deus de surpresa? Será que um dia Deus abriu a janela do céu, olhou para baixo e disse assim: ai meu eu. Entendeu, hein? Entendeu? O pastor tem que ser inteligente. Quando a gente se surpreende, a gente diz assim: ai meu Deus, como só Ele é Deus. Será que teve um dia que Deus abriu a janela do céu, olhou para você e falou: me deu um copo de água com açúcar, anja. Olha o que ela está fazendo. Eu não sabia. Existe essa possibilidade? Sim ou não? Por que não? Porque Deus é onisciente. Passado, presente e futuro se misturam na cabeça dele, é isso? Quer dizer que Deus está te olhando aqui agora e Ele está te vendo no presente, mas Ele também está te vendo sair de dentro do ventre da sua mãe, nascendo agora. E Ele está te vendo sendo arrebatado para o céu na eternidade. É isso? Aleluia. Se Ele é isso, quem é que pode falar que acabou, gente? Aleluia. Deus vê o que a gente não vê. Glória a Deus. E Ele acredita no que a gente não acredita. E Ele só te trouxe aqui essa noite para te dizer isso. Dorme em paz. Tá tudo bem. Acalma a tua alma. Fica tranquilo. Ele cuida de ti. Ele tem cuidado de mim e da minha família até hoje. Glória a Deus. 30 anos pregando. Quantos problemas no meio do caminho. Quantas vezes decretaram a minha morte. Nunca conseguiram fazer a missa de 7º dia. Toda vez que eu olho, cadê? Está lá em cima de novo. Mas como? Tem alguém lá em cima que foi com a minha cara. Ele foi com a sua também. Aleluia. Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele me trouxe hoje aqui só para te dizer que importa que Ele viva. Que importa que você viva. Que importa que todos te julguem agora. Eles vão assistir sentado, em pé, deitado numa cadeira de roda. Mas antes de você chegar lá, Deus não vai deixar eles morrerem. Eu libero uma palavra no mundo espiritual. Todos aqueles que te acusaram de alguma coisa estão proibidos de morrer. Em
enquanto não verem Deus te exaltar, enquanto não verem Deus colocar você naquele lugar. Amém. Glória a Deus. Um tempo de humilhação termina e um tempo de exaltação começa. Crê nisso? Fica de pé comigo. Feche seus olhos um minutinho. Eu tenho 5 minutos para terminar. Pastor, eu perdi o horário. Agora que eu vi isso. 5 minutinhos, feche os olhos. Eu queria fazer uma oração só nessa live. Eu queria orar aqui com quem não está aguentando mais. Com quem tem coragem de esquecer quem está do seu lado esquerdo ou direito e vir aqui no velho altar. Falar, Senhor, me ajuda. Porque parece que tudo foi só um sonho. Feche os olhos. Tem coragem de vir? Eu quero orar por você. Para você que tem aquela promessa que não se cumpriu ainda. Vem.